Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Cleovânia novamente e vamos continuar as correções do Plano de Estudo Tutorado, primeiro ano Ensino Médio EJA, semana de número 3. Mas antes quero convidar você a se inscrever no meu canal e ativar o sininho. Ativando o sininho, você receberá em primeira mão novas videoaulas. E quero convidar você. Se gostar, curte aí e deixe um comentário. Ajude meu canal a crescer. Ficarei muito feliz. E desde já, eu agradeço de coração. Muito obrigada. Vamos lá? Atividade número 1. No primeiro plano abaixo, marque os pontos a seguir. Temos os seguintes pontos: A, B, C, D, E e O. O plano cartesiano é um objeto matemático, ou seja, um sistema de coordenadas formados por duas retas numéricas perpendiculares. Nós temos a reta em sentido horizontal, conhecida como eixo das abscissas, ou seja, o famoso eixo X. E temos a reta em sentido vertical, conhecido como eixo das ordenadas, o famoso eixo Y. Perpendicular é porque as duas retas se cruzam bem no ponto de origem, formando ângulos retos, que medem exatamente 90 graus. A primeira coordenada a ser representada no plano cartesiano é a coordenada x, que é o primeiro número que aparece no ponto A, por exemplo. A segunda coordenada a ser representada no plano cartesiano é no eixo y, que é o número 2. Então, observe, isso é muito importante para a representação no plano cartesiano. O ponto A, nós temos 2 e 2. Duas coordenadas. A primeira coordenada representa o eixo x. É o eixo que representa as abscissas. E a segunda coordenada, que é o número 2 também, representa o eixo y, que é o eixo das ordenadas. Vamos representar, começando com o número 2, no eixo x, ele é positivo, começa a representação aqui, e depois encosta no eixo y, que é representado pela coordenada número 2 também. Marcamos o ponto de encontro, esse ponto é o ponto A, de coordenadas 2 e 2. O ponto B, o primeiro número, é o número 2, representa o eixo x. E o número 3, que é a segunda coordenada, representa o eixo y, que fica aqui. Todos os dois são positivos. Nós vamos pontilhar até chegar aqui. Começa no 2, no eixo x, pontilhou, até chegar no eixo y, que é o número 3. Marca o ponto de encontro, é o ponto B, de coordenadas 2 e 3. Isso é representação. Agora, o ponto C, menos 3, lá no eixo x, menos 3, está aqui. E a próxima coordenada é o número 2, no eixo y. Então, começa a pontilhar aqui e vai chegando até o número 2 do eixo y. Marcou o ponto de encontro entre as duas coordenadas, ponto C, de coordenadas menos 3 e 2. Ponto D, 2 no eixo x com menos 3 do eixo y. Marcou o ponto D. O ponto E, menos 4 com menos 4. Marcou o ponto. E por último, o ponto O. Esse ponto O é 0 e 0, significa que ele está no ponto de origem, bem no meio aqui. Só marcar o pontinho.
Atividade número 2. Os vértices do triângulo representado no plano cartesiano abaixo são. Pessoal, vértices é o ponto de encontro de duas coordenadas. Por exemplo, no ponto A, ele foi encontrado aqui, o ponto A. Ele tem duas coordenadas. A primeira sai do eixo X, eixo das abscissas. Nessa situação do ponto A, é o número 2. E a segunda coordenada, ela sai do eixo Y. Ela parte dele, eixo das ordenadas. No ponto A, é o número 5. Então, o par ordenado do ponto A é menos 2 e 5. É uma coordenada do vértice A. Lá no vértice B, o ponto B, saindo do eixo X, é o menos 3. De encontro com o eixo Y, que é 1. Então, seu par ordenado, que representa o ponto B, é o menos 3 e 1. O vértice C, lá no ponto C, saindo do eixo X, o 3, fazendo pontilhado e encontrando lá no eixo Y, que é o número 4, é a segunda coordenada. 3 e 4, que representa o ponto C, o vértice C. Simples. Alternativa C. Atividade número 3. Veja o quadro abaixo, ou seja, ao lado. Diego recortou a figura que está na segunda linha e na terceira coluna. Qual é a figura que Diego recortou? Pessoal, linha. Nós temos aqui a primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha. Já a coluna, colunas, é subindo. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna. Segunda linha, essa posição aqui. E na terceira coluna, se você seguir segunda linha, terceira coluna, é a figura que Diego recortou. É a alternativa D. Muito bacana.